Muito bom dia às pessoas. Não é tão comum e que geralmente essa ideia do que é popular está sempre atrelado àquela população mais carente da sociedade. E em relação a tudo isso, a gente tem um universo muito rico, né, de criatividade das pessoas, de luta, de convivência. E é justamente essa pauta que vai entrar em discussão hoje com uma convidada sumeense, que não mora em Sumé, né, mora em João Pessoa, né, e que vai estar conosco, né, contribuindo para que a gente, né, reflita, né, um momento de reflexão sobre essa ideia de popular. Então, hoje nós teremos como convidada a Maria Hawley. Ela é pedagoga, pós-graduada em ensino de língua estrangeira moderna, professora de inglês da rede pública e comentadora de projetos, e fomentadora e idealizadora de diversos projetos nesse sentido, né? Então, a gente vai poder ter uma boa conversa com a Maria nessa manhã de quinta-feira, trazendo justamente essa ideia do que é popular, que está presente praticamente em todo o nosso universo, que faz parte certamente da vida da Maria, como também faz parte da minha vida e faz parte da maioria da vida das pessoas, né? Nós vamos para um pequeno intervalo, em seguida voltamos, né, com essa conversa agradável com a Maria Hawley aqui nesta manhã de quinta-feira pela CTV, através do Café com Comentário. Nutricionista Letícia Queiroz. Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida. Programas saudáveis e eficientes de emagrecimento. Acompanhamento nutricional para praticantes de musculação. Nutricionista Letícia Queiroz. Para quem quer viver bem. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funciona PC, Smart TV ou celular? Que você assista 100% legal, esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Tem os desenhos Nutella e tem os desenhos raiz. Em qual dos dois você se identifica? Se você for Nutella, pode procurar outro canal. Agora, se você for raiz, venha para a CTV. Os clássicos dos desenhos animados que marcou a sua infância. De segunda a sexta, às 8h30, Coisa de Moleque. Um programa feito para quem é criança e para quem já foi criança um dia. Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e avícola central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Venha logo, compre tudo é do montão. Supermercado e avícola central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e avícola central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do patrão, não tem nem comparação. Você conhece a CTV PB e compartilhe a CTV PB do Cariri para o mundo. Não basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplay. Muito mais que internet. Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83 3022 8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo.
A informação bem apurada, Veja na reportagem. investigada, Pra cá, pra conseguir mostrar o direito pra você. sem nenhum viés ou amarras políticas, Os parlamentares apoiam todas as decisões. do jeito que acontece, na hora que acontece. E agora a gente está no local onde um assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem. Conforme você vê na matéria. Os comentários Prência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios, A sexta às 19 horas, informando com credibilidade o povo do Ok, de volta com o seu Café com Comentário, agora 7 horas e 50 minutos, direto aqui pela CTV, trazendo o tema hoje, o que é popular. E hoje nós temos uma convidada bem especial para tratar desse tema com a gente, Maria Howland, que vem contribuir com essa discussão nesse momento, né? Maria, eu queria iniciar nessa nossa conversa te fazendo algumas perguntas, né? Não só uma, mas várias, né? Eu te pergunto, a pressa é inimiga da perfeição? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Águas passadas não movem moinho? Cada macaco no seu galho? Cão que ladra morde, não morde? Julga? Então, esses termos, Maria, como é que a gente pode pensar, né? Esses que a gente chama de ditados populares, algum entendimento sobre a situação, questionar, né? Mas que fazem parte do universo daquelas pessoas que estão dentro daquele cenário que a gente chama de cultura, aliás, de ditado popular, ou de cultura popular, ou a classe popular. O fato é que a gente não sabe exatamente, né, como surgiram. A gente repete esses termos com muita frequência no dia a dia, e muitas vezes a gente não tem noção como é que eles começaram a fazer parte da nossa vida, né? E certamente, né, pela sua história, né, e pelo seu campo de interesse, você já conviveu muito com essas expressões e que faz parte da nossa vida, assim como eu e outras pessoas também, que reproduzem esses termos com muita frequência, mas talvez a gente não pare um pouco para pensar como é que eles começaram a fazer parte da nossa vida, né? Muito bom para que a gente possa tratar dessas questões tão leves, mas tão gostosas do nosso dia a dia e que tem uma estúdio. Muito obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte desse projeto de vocês e principalmente com um assunto tão nosso, né? Tão do nosso dia a dia, tão cheio de amor e conhecimento, né? Tão raiz. É verdade, nós ouvimos esses termos, essas frases, esses ditados populares diariamente. Não sabemos quem criou, quem os criou, quem primeiro inventou, né? Mas sabemos que eles fazem parte do nosso dia a dia e fazem todo sentido. Quando a gente para analisar o que foi dito e o cenário em que estamos inseridos, a gente tem uma aula, né, em poucas palavras, mas é uma aula para a vida, uma aula da vida para a vida, né? O popular, eu acredito que tudo e qualquer manifestação, né, do povo e para o povo, e com direção, com direcionamento. Então, quando a gente está inserido, quando nós nos inserimos, de fato, de corpo e alma, e nos propomos a conhecer, né, a cultura popular, é um mergulho sem volta. Você, todos os dias, todos os momentos, você dorme e você acorda conhecendo, produzindo, acompanhando, valorizando, se encontrando, né? Então,
eu trabalho, eu vivo, né, nesse universo da cultura popular e me perco. Muitas vezes eu me perco, eu vou tão profundo, eu vou tão fundo que eu esqueço de mim mesma, sabe? E às vezes eu preciso dar uma brecada e uma repaginada para poder as coisas começarem a fazer sentido, porque, como eu não sei nem te explicar, é algo bem do que eu falo e do que eu sinto, quando se trata de popular, de cultura popular. É interessante quando você... Pode falar. Era só mais a título de complemento, depois eu quero retomar essa sua fala também, né? Mas é interessante quando a gente pensa essa perspectiva da educação, do popular, que ele passa a ser inserido, né, dentro do que você já trouxe aí alguns pontos, né, relacionado àquilo que a gente vai entender como, né, tudo aquilo que está voltado para as experiências do povo, daquelas pessoas que vivem nesses espaços ou convive diretamente com todas essas expressões e todas essas experiências dentro do universo concreto voltado para esses setores, né? Isso me faz remeter a algumas questões que se relacionam com a educação, com a cultura, com as experiências de trabalho, né, de todo esse universo, né, que está presente, né, dentro de todas as experiências da classe popular, se é assim que a gente pode colocar. Eu ia pontuar, por exemplo, algumas questões desse mundo, né, do popular, né, para quem vem dessa origem do Cariri paraibano, como é o meu caso. Então, a gente começou, por exemplo, o programa falando de ditados populares, que a gente, né, utiliza com muita frequência. Mas, associado a isso, a gente vai pensar a cultura popular dentro do universo do violeiro, da literatura de cordel, né, do embolador de coco, né, do sanfoneiro. Então, a gente percebe que dentro desse universo faz parte, né, da nossa vivência a experiências assim, muito significativas para a nossa vida, que a gente leva para a vida toda, né? Atrelada a isso, por exemplo, a educação. O Paulo Freire, por exemplo, que discutiu um conceito sobre educação popular, né, que era uma modalidade de educação, era e continua sendo uma modalidade de educação defendida pelo Paulo Freire, voltada para as pessoas que vêm das classes menos favorecidas da sociedade, que ele conceituou como educação popular. Atrelado a isso, a gente vai pensar, né, essa ideia das relações do dia a dia que são estabelecidas, né, aqueles hábitos, aqueles costumes das relações sociais que a gente tem no dia a dia. Paulo Freire, sabiamente pensando sobre tudo isso, né, ele, para classificar esse popular, ele também chamava de classe oprimida, né, que também... Outras pessoas vão chamar isso de pante, né, dentro do movimento de cultura popular que houve aqui no Recife na década de 60, e inspirado nessas experiências do próprio Paulo Freire, a gente teve um teatrólogo chamado Augusto Boal, que discutiu uma ideia de teatro popular chamado teatro do oprimido, inspirado em toda a teoria do Paulo Freire. Né? Também uma modalidade de teatro que buscava referencial na cultura popular, aliás, em todas as experiências populares, em todas as experiências da classe popular, para levar isso para o teatro como experiência pedagógica. Então, quando a gente olha para tudo isso, quanto popular, ele está presente na sociedade, na vida das pessoas, e a riqueza, né, com que ele se apresenta. Né? E eu queria agora te provocar mais nesse sentido, né? Recentemente, né, isso é um pensamento meu, eu digo que a gente nasce com possibilidades de asas e raízes. Né? Nós estamos muitas vezes, ou viemos muitas vezes de uma realidade mais localizada, mas também nós temos condições de sair, conhecer outras realidades, mas se desprender da nossa realidade. E eu tenho uma experiência muito interessante nesse sentido, que você é dessa realidade popular, né, como comentadora, como pesquisadora, como aquela que busca, né, estar vivenciando todas aquelas experiências de cultura popular que você teve. E aí, eu gostaria que você trouxesse um pouco, né, dessa sua vivência, né, dessas tuas raízes, né, do Cariri paraibano,
né, dentro desse universo da cultura popular, mas também como é que outras culturas também podem somar para que essa identidade possa ser reforçada. Pois bem, realmente, eu saí, eu vivi, né, dentro da cultura popular na minha infância. Eu morava numa região, na região do Cariri, mais precisamente na zona rural, e eu tinha um convívio muito próximo com pessoas leitoras de cordel, contadores de histórias, contadores de contos. Como nós não tínhamos muitos recursos, né, para a educação, para a leitura, para o teatro, a gente não tinha essa abertura. Então, o nosso teatro, a nossa com a cultura, mais próxima com a cultura popular, desde muito cedo. Né? Porque era o que eu tinha, e foi aquilo que me encantou, porque me abriu portas. Né? Me abriu portas de enxergar, para enxergar, porque a cultura popular, você bem sabe, que é um instrumento de comunicação. Né? Você pode elogiar, você pode reclamar, você pode lamentar, você pode mergulhar em diversos universos através da cultura popular. Então, isso mexeu muito comigo. Mas aí eu me afastei um pouco, saí do Cariri, morei em São Paulo durante um bom tempo, passei uma temporada também no exterior, né, cuidando mais dessa questão acadêmica, me preparando, de certa forma. Na realidade, foi um voo não programado, mas foi um voo bem direcionado, né? Eu acredito até que pelo divino, porque as coisas foram acontecendo e quando eu vi, eu estava vivendo uma cultura bem longe das minhas raízes, bem longe do meu lugar, mas era a cultura popular, porque lá eu estava vivendo a história local. Né? Então, isso, apesar de eu estar em um outro país, eu estar falando uma outra língua, vivendo uma outra cultura, mas eu estava inserida naquelas histórias raízes. Né? E isso dá uma sensação de liberdade e dá uma sensação que você pode e você é gigante. Você pode viver cultura popular em qualquer lugar do universo, desde que você tenha ela dentro de você também, né? Você busque isso dentro de você e você queira aquilo, te interesse, te desperte esse sentimento, né? Então, hoje eu sou... Fala. Pode continuar, pode concluir, né? Seria uma questão mais trazendo para a nossa realidade, depois você concluir o seu raciocínio. Né? Não, assim, o que eu ia te dizer é que quando a gente tem quando a gente tem a cultura popular, né, no seu DNA, nas suas experiências, na sua bagagem, você voa e você busca, você volta quando você aterriza e você quer, sim, implantar aquilo, você quer trabalhar com aquilo, porque aquilo é o instrumento, né, de visão, de abertura de mundo. Você pode falar, você pode fazer o que você quiser dentro da cultura popular. Eu espero que eu tenha respondido um pouco a tua expectativa de perguntas. Com certeza. Outra questão, você vem desenvolvendo um trabalho importante, né, de apoio, de incentivo, né, às experiências populares. Tem até um ponto aqui que eu não tinha citado, mas eu quero retomar aqui com bastante frequência, que isso faz parte muito do nosso cotidiano, que são os trabalhos artesanais, né? O artesanato que está inserido dentro dessa lógica, né? A quantidade, por exemplo, de artesãos que nós temos no Nordeste, né, que muitas vezes eles ficam muito na invisibilidade, né?
dos seus trabalhos, e me parece que você tem, né, trabalhado muito nessa perspectiva, né, de procurar dar visibilidade a essas pessoas que estão muitas vezes, né, com seus trabalhos guardados ou muito escondidos, porque não tem oportunidade de ter uma divulgação melhor dessas atividades, né? E aí, eu acho que é um ponto significativo para a gente ressaltar a importância do apoio a esses grupos, que daí a gente vai pensar uma série de questões que estão relacionadas, né, a essa situação. A gente tem, muitas vezes, o cordelista que não tem oportunidade de divulgar sua obra. Você tem o artesão que muitas vezes tem oportunidade. Você tem, muitas vezes, aquele escritor que tem uma história bacana num livro publicado, mas também não tem oportunidade de expor a sua obra, né? Então, a gente percebe, né, que as oportunidades, elas são tão importantes, né? E quando a gente encontra um espaço de apoio para que essas pessoas realmente tenham a oportunidade de divulgar essas obras, isso se torna algo extremamente significativo, não só em termos de divulgação da cultura popular, mas em termos de oportunidade que as pessoas podem ter para mostrar um trabalho que é muito interessante e que muitas vezes não tem a oportunidade de fazer isso, né? E você realmente tem desenvolvido atividades que geram esse tipo de oportunidade para muita gente. E aí a gente, com certeza, vai conhecer um pouco, né, sobre esse tipo de atividades que você vem trabalhando no sentido do apoio, do incentivo, né, ativação dessas pessoas. Ele é tudo aquilo que produzido pelo povo e para o povo, né? E de forma contínua, onde o povo atua permanentemente. Então, assim, o artesanato é um produto simples, mas é um produto que, se você não valoriza o artesão, não teremos produtividade, né? Então, o artesão, ele precisa ser assistido, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser acompanhado, né? Porque não adianta, eu vejo dessa forma, não adianta a gente dar uma oportunidade e não acompanhar. A gente precisa abrir um espaço, né, para esse artista, para o artesão, e a gente precisa acompanhar a produção para que ele se reproduza, para que ele ande, né, para que ele permaneça, porque essa é a forma da gente manter, né, esse trabalho do artesão. Ele só vai permanecer, ele só vai existir se o artesão também estiver ali junto. Não tem como ele produzir o seu produto, colocar no mercado e desaparecer, e o produto ali ficar. Não tem essa possibilidade, entendeu? Então, os meus projetos são nesse sentido. Eu trabalho com cultura popular, eu trabalho dentro no setor da educação, da cultura em si, né, que são os projetos mais, digamos que, momentâneos, né, espontâneos, de apresentações, mas eu tenho esse trabalho de continuidade, esse trabalho pedagógico por trás de tudo, senão a gente não consegue valorizar de forma correta o protagonista, né, principal de todo o contexto, que é o artista, que é o artesão. Entendesse? Deixa eu ver aqui. É mais ou menos isso, dessa forma que eu penso e que eu ajo, né? Que eu gostaria de tratar com você, que está atrelado justamente a essa discussão, né? E que você já apontou o quanto isso é importante, né? E tem essa ligação direta com aspectos educativos, mas também esse pé, né, tão firme na cultura popular. Isso me remete muito às experiências em educação defendida pelo Paulo Freire. Eu, como admirador do Paulo Freire, eu sou muito suspeito para falar sobre isso, né? Mas para mim é um grande referencial
para se pensar essa questão, porque toda a proposta e a prática de educação, ele traz muito, né, essa relação das experiências do povo para ser atrelado justamente às experiências educativas. Né? Quando se pensa, por exemplo, o método de educação que o Paulo Freire experienciou na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde ele conseguiu alfabetizar pessoas em um tempo recorde. Né? E ele buscava o quê? O referencial da vida das pessoas para a prática educativa. O que seria isso? Né? Se a pessoa trabalha com uma obra, se era um camponês, um trabalhador, uma trabalhadora do campo, ele ia buscar a experiência dessas pessoas lá onde essas pessoas trabalhavam. Se você plantava, ele ia buscar referência na plantação dessas pessoas, né, para que ele trouxesse elementos dessa realidade e relacionasse com a experiência educativa. E nesse entendimento do Paulo Freire, né, ele dizia, se essas pessoas, né, começam a se alfabetizar, refletindo, pensando sobre a sua realidade, elas não estão apenas aprendendo a decodificar uma palavra, ou seja, apenas aprendendo a ler uma palavra, mas elas estão aprendendo a ler e refletindo, e pensando sobre o seu mundo, né? E Paulo Freire ele pegava esse contexto de forma muito ampla, dentro desse universo popular, quando ele pensava a cultura popular, as relações de trabalho, as relações políticas, né? Todo esse universo onde as pessoas estavam inseridas, ou seja, onde aquelas pessoas mais trabalhavam, se relacionavam, viviam a sua cultura. A partir desse universo que eu tenho que partir, né, para uma prática educativa, mas retornar como uma maneira de melhorar a vida das pessoas. Né? A educação ela tem essa finalidade. Né? É quando eu tenho a oportunidade de conhecer mais a realidade das pessoas e, a partir desse conhecimento, criar meios para que essas pessoas alcancem melhores condições de vida. E quando você relaciona, por exemplo, nessa ideia do pedagógico com a cultura popular, pensando a prática do artesão, né, principalmente que é um instrumento, né, de geração de renda importante para o Nordeste, principalmente nas cidades do interior. Né? E a educação é um processo permanente. Né? A oportunidade precisa ser gerada para que as pessoas justamente possam ser mais criativas, ter mais oportunidade e, consequentemente, criar melhores condições de vida em sociedade, não só econômicas, mas também outras relações que a educação ela abre, né, ela amplia o nosso olhar, né, para muitos pedagogos, né, educadores de forma geral, poetas populares, poder público, né, pode dar contribuições muito importantes nesse processo, então que possa avançar nesse sentido. Né? E aí eu gostaria que você trouxesse alguns elementos sobre essa experiência, pensando o seu olhar sobre tudo isso também. Então, eu sou admiradora, seguidora, eu sou aluna, né, de Paulo Freire, porque foi através do ensinamento dele, né, que eu aprendi a aprender. Eu aprendi a ver nas pessoas que elas tinham muito para me ensinar também. Então, ele, na realidade, ele dá significado à bagagem de vida, né, das pessoas, porque todo e cada um tem uma bagagem de conhecimento de muito valor para a aprendizagem no dia a dia. Então, se nós, educadores, e como você bem mencionou, gestores, qualquer um que estiver disposto a enxergar amplamente nesse sentido e valorizar o conhecimento que o outro tem, que o outro traz, o ensino fica muito mais leve, fica muito mais agradável, porque você não apenas ensina, você tem uma troca, né? Você faz uma troca. E
Então é isso. Eu sou suspeita a falar. Eu gosto muito de Paulo Freire. Eu sigo as orientações. Eu coloco suas orientações educativas em práticas para com o outro e para comigo mesma, porque a gente tem que se colocar tudo junto. Dessa forma, a gente consegue. Eu acredito. Na realidade, eu percebo que eu faço um trabalho melhor quando eu me coloco, quando eu me misturo, quando eu adentro, quando eu me insiro, né? Quando eu enxergo o que o outro tem a me mostrar. E ali eu consigo, eu acredito que isso é uma visão geral do educador Paulo Freireano. Eu consigo utilizar a bagagem daquele indivíduo, daquele ser humano, daquela pessoa que está ali, como instrumento, né, de educação. Então, pegando esse gancho do artesão, o artesanato, para você produzir um artesanato, para você criar um produto que remete à tua vivência, que remete à tua experiência, à tua realidade, isso requer uma longa experiência, vivência, reflexão, treino, né? Treino para refletir, para que você possa. E isso é uma coisa, isso é uma prática que tem que ser permanente. Eu acredito que nós, professores, nós educadores, nós somos alunos permanentemente e seremos eternamente para poder nos tornarmos bons professores, né? Bons educadores. Eu tenho essa visão, acredito que você comungue no mesmo sentido. Você trouxe alguns pontos assim que estão muito ligados a essas experiências, né, que a gente tem no dia a dia, né? E quando se traz essa ideia da troca de conhecimento, por exemplo, né, isso nos coloca diante de um ponto, né, que ninguém é dono de um saber absoluto, né, mas nós somos, né, detentores de conhecimentos diferentes. E é justamente no encontro com essas diferentes formas de conhecimento que a gente consegue crescer mais, né? E nós somos sempre carregados de dúvidas. Eu lembro de uma frase do Mário Sérgio Cortella, do filósofo Mário Sérgio Cortella, que foi orientado pelo Paulo Freire na sua tese de doutorado. E o Mário Sérgio Cortella dizia o seguinte: eu tenho muito medo de quem não tem dúvidas. Porque não ter dúvidas significa que você não precisa aprender mais. E se eu acho que eu não preciso aprender mais, eu esgotei as possibilidades de curiosidade, né, de buscar novas fontes de conhecimento, né? E isso me chama muita atenção, essa ideia, né, de quanto nós somos limitados, o quanto o conhecimento, né, ele é aberto, e muitas vezes a gente aprende muito com esse universo mais simples das pessoas. É o pisando de pés descalços no chão do povo, que muitas vezes a gente aprende muito mais com essas pessoas, porque são experiências diversas, né, que são apresentadas, se colocar num nível de horizontalidade, né, de abertura, né, para dizer, eu tenho um conhecimento talvez acadêmico, que aquelas pessoas que vêm dos setores, eu tenho esse saber popular como referência para a minha vida, e levo comigo, né? Então, o diálogo de conhecimentos aí, para mim, passa a ser fundamental. E mais um ponto que me chama a atenção relacionado a essa questão, que conhecimento não é algo dado, ele é construído, né? A gente vai construindo conhecimento ao longo da vida, né? E essa maneira de buscar esse conhecimento, ela se dá justamente quando a gente está aberto à convivência com as diferenças. E essas diferenças, elas existem no meio acadêmico, elas existem no seio popular,
ela existe nos espaços políticos, né, nas instituições de ensino. Então, a gente sempre vai ter pessoas que têm olhares diferentes dos nossos e que fazem parte do nosso cotidiano. Agora, nesse universo, a gente precisa respeitar essa diferença de olhares, mas também buscar os nossos pares, né, que nos aproximam mais, né? Então, eu acho que o conhecimento ele passa a ser, né, um universo muito rico, né, quando a gente consegue enxergar que ele está presente praticamente em todos os lugares e que se a gente se abre, né, para entender que eu posso aprender com aquele camponês simples que está lá dentro do mato e que ele tem muitas lições para me passar, né? Então, eu entendo que é dessa maneira que a gente vai aprendendo, né, a ser melhor, a conviver melhor e a aprender muito mais, né? Então, são esses olhares que eu penso que a classe popular, que a cultura popular, que essa ideia de popular que a gente traz, né, com a nossa história, contribui para que a gente, né, esteja sempre aberto, cheio de dúvidas e procurando, né, encontrar caminhos para essas dúvidas que nos perseguem a vida toda. Isso, para mim, é muito significativo, né? Mas a gente vai pedir um pequeno intervalo agora, tá, Marlon? Daqui a pouquinho a gente volta aí, né, com o nosso último bloco, né? Mas eu queria pensar duas questões aqui que me chamam muita atenção quando a gente pensa esse universo popular, e é justamente aqui, a gente tem um ponto aqui que eu citei, né, sobre essa questão do teatro do Augusto Boal, né, o teatro do oprimido, que eu acho que é uma modalidade de teatro muito interessante para a gente pensar o quanto Augusto Boal ele buscou o referencial freiriano e trouxe, né, para o teatro para pensar como é que o teatro, por exemplo, ele pode ser utilizado como instrumento pedagógico inspirado na teoria do Paulo Freire, né? Então, são esses pontos aí que eu queria trazer para o último bloco aqui. Depois de um apanhado geral, eu peço ao Marlon que chame o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso último bloco de discussão. Nutricionista Letícia Queiroz. Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida. Programas saudáveis e eficientes de emagrecimento. Acompanhamento nutricional para praticantes de musculação. Nutricionista Letícia Queiroz. Para quem quer viver bem. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Tem os desenhos Nutella e tem os desenhos Raiz. Em qual dos dois você se identifica? Se você for Nutella, pode procurar outro canal. Agora, se for Raiz, venha para a CTV, os clássicos dos desenhos animados que marcou a sua infância. De segunda a sexta, às 8h30, Coisa de Moleque, um programa feito para quem é criança e para quem já foi criança um dia. Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição.
Ó meu amigo, meu colega cidadão, se agrede, venha logo, compre tudo é do montão. Supermercado e Avícola Central, mais de qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode provar, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Você conhece a CTV-PB? Ok, estamos de volta com o seu programa Café com Comentário. Agora são 8 horas e 28 minutos. Hoje nossa convidada, Maria Hawley, participando com a gente, discutindo esse conceito do que é popular, essa ideia de popular que está atrelada a todas as experiências ligadas ao povo, aquelas pessoas que vêm da classe popular. Então, é uma perspectiva muito ampla quando a gente olha para essa questão. E como eu tinha anunciado, antes do nosso intervalo, queria tratar de uma questão aqui atrelado a essa ideia do teatro, Essa ideia do teatro do oprimido, esse conceito de oprimido tratado pelo Paulo Freire, nas suas obras, inclusive livros, como tem A Pedagogia do Oprimido, uma das principais obras de Paulo Freire, que remete muito a esse conceito de um modelo de educação voltado para as pessoas das classes populares, O livro que foi escrito durante a década de 60, por aí, que era um livro que sempre gerava muita polêmica em torno dessa situação por conta do contexto político que se vivia naquele período, Mas aí são experiências interessantes que a gente traz para pensar sobre a prática educativa, porque nessa relação também a gente vai ter justamente um teatrólogo brasileiro chamado Augusto Boal, que vai buscar justamente a referência da teoria da prática do Paulo Freire para pensar o teatro. Como é que uma peça de teatro pode trazer, por exemplo, e se tornarem protagonistas da história, Então, só para a gente entender melhor um pouco sobre a proposta do teatro do oprimido do Augusto Boal, ele pega o referencial de todo o modelo de educação defendido pelo Paulo Freire e adapta essa modalidade ao teatro dentro de uma estrutura que ele vai chamar: a gente precisa criar uma situação-problema. Ou seja, essa situação-problema seria o momento em que a peça que está sendo inserida, quando está naquela situação bem problemática, que é a ideia do teatro do oprimido, o coringa, que é aquela pessoa que está mediando essa relação teatróloga, ele vai parar a cena e vai convidar o público para resolver aquele problema durante a encenação. Então, o público passa a ser protagonista dessa história e com potencial de resolução de problemas que está justamente atrelado à proposta do Paulo Freire, Ele dizia: não basta apenas aprender a ler, mas eu preciso aprender a pensar, a resolver problemas, a ser protagonista. A educação, ela não deve formar robôs, mas ela deve formar pessoas com capacidade e com estímulo. Capacidade de pensar todos nós já temos. Muitas vezes falta estímulo para ter uma reflexão mais crítica sobre a realidade. E essa reflexão mais crítica, com motivação e um desempenho mais reflexivo e de resolução de problemas, isso acontece se o processo educativo for favorável a esse desenvolvimento das pessoas. Então, eu penso que o teatro, nesse sentido, que é uma modalidade de teatro muito utilizada ainda e conhecido mundialmente, porque tem todo esse referencial do Paulo Freire, ele pode trazer contribuições muito significativas, inclusive no espaço escolar. E aí eu gostaria também de pensar junto com você, Maria, sobre essa questão. Como é que a escola, por exemplo, dentro de uma proposta de educação crítica, ela pode ter a arte como um instrumento capaz de favorecer um olhar crítico sobre a realidade, utilizando, por exemplo, o teatro, a música, ou outras modalidades artísticas, que, em muitos casos, a gente sente uma carência muito grande de relacionar a experiência cultural ou
às vezes são poucas as iniciativas do poder público que tenham projetos relacionando a cultura, especialmente a cultura popular, com a prática educativa, né? E o teu olhar como pedagoga, como uma pessoa que é defensora, estimuladora da cultura popular, vê essa questão? Bom, a arte em si tem o papel de nos tocar muito profundamente, né? Então, o teatro é um instrumento pedagógico muito valioso. É um instrumento que desperta nas pessoas. É um instrumento de libertação, né? Libertação social. Desde do início da história do teatro, que o teatro foi usado para expressar sentimentos de angústia, sentimentos de críticas, sentimentos de alegria, de todos os segmentos, né? Então, o teatro é um instrumento educacional que deve estar presente nas salas de aulas, nas escolas, de uma forma fazer parte do currículo educacional de qualquer instituição, né? Então, assim, o Augusto Boal, ele foi muito feliz, né, em escolher essa obra de Paulo Freire e reproduzi-la de uma forma de trazer, né, o público para dentro da obra. E dessa forma dar sentido, fazer com que o espectador seja sensibilizado, né, e se proponha a adentrar essa história, se posicionar, tomar seu posicionamento, refletir sobre a sua própria história, sobre o seu onde você está, né? Onde ele está em termos de sociedade. O que ele pode, o que está bom, o que pode melhorar, o que não pode acontecer, o que não pode continuar. Então, o teatro, para mim, e acredito que no modo geral, né, no olhar geral do educador, é um instrumento de ensino diário. Ele deve ser diário, porque é uma forma de você se aproximar, né, do espectador e fazer com que ele se inquiete, né? Fazer com que ele venha, para que ele entenda, com que ele enxergue aquilo que você está tentando lhe dizer, não exatamente com palavras, né? E sim com ações de formas até mesmo extrovertidas, porém reais, né? E necessitadas de olhares críticos em geral. Porque não adianta eu, como professora, ou você, como professor, educador, ter esse olhar e quem está do outro lado não se dignar, não se envolver. E o teatro tem esse poder, né, de tocar nas pessoas e é o laço necessário um dos laços necessários entre o conhecimento acadêmico, né, e o conhecimento popular. Eu acredito que seja isso. Eu acho que você traz um ponto muito interessante para a gente pensar, né? A arte, muitas vezes, né, quando a gente pensa a arte do teatro e de outras expressões que, inclusive no Brasil, são consideradas expressões culturais de difícil acesso da população mais carente, né? Teatro no Brasil, né, acaba sendo bastante caro, né, e de difícil acesso. Eu penso que esses espaços mais abertos, a escola, né, os espaços públicos, né, nós temos, por exemplo, tantos artistas nesse sentido por a falta de apoio, de projetos, né? Então, ampliar e popularizar, por exemplo, essas expressões culturais,
né, sobretudo através dos espaços escolares. Eu penso que é um gancho aí que a gente poderia estar trabalhando de forma muito significativa, né? Porque a gente escuta muito, né, alguns termos desse sentido. A população geral não gosta de ler, ou não gosta de teatro, não gosta de cinema. Mas essas pessoas, elas foram apresentadas a esse tipo de cultura. Se você pensar qual é a criança, muitas vezes nas cidades do interior, que teve a oportunidade de ver uma peça de teatro, né? Qual é a criança ou adolescente que nasce numa cidadezinha do interior que teve a oportunidade de ir a uma sessão de cinema, né? Então, quais são os programas de incentivo à leitura, ao conhecimento da cultura diferenciada, que não seja a cultura massificada pelos meios de comunicação, né? Então, eu entendo que a gente passa a gostar, né, ou a ter afinidade com aquilo que a gente teve a oportunidade de conhecer. E eu penso que o espaço escolar ele passa a ser um espaço fundamental para criar essa relação entre aquele estudante que está iniciando a sua vida acadêmica, né, que a gente coloca isso desde as séries iniciais, né, até a formação superior, pós-graduação, né? Mas a gente só tem a oportunidade de gostar sobre aquilo que a gente tem a oportunidade de conhecer. É conhecendo que eu vou passar a entender melhor, né, sobre essas questões, né, e ter um olhar mais atento, mais crítico, aquilo que a gente consegue discernir como algo importante para a nossa vida, né? Mas isso acontece quando é gerada algum tipo de oportunidade. Eu penso que o espaço escolar ele passa a ser fundamental na geração de oportunidades, né? E aí eu penso que essas expressões culturais que muitas vezes elas ficam tão distantes daquelas pessoas mais carentes, elas podem acontecer em qualquer espaço, desde que haja projetos para isso. E eu penso que o poder público, nesse sentido, né, pode ter um papel muito importante, refletindo, né, como os projetos culturais podem estar atrelados diretamente aos projetos educativos dentro do espaço escolar, porque nós temos crianças criativas, nós temos professores criativos, nós temos pessoas engajadas em movimentos culturais importantes, em práticas, né? Porque sem apoio também as coisas... Sim. Literalmente, eu concordo contigo em todas as palavras que você utilizou no seu discurso, né, do incentivo da cultura popular, usando as linguagens populares, né, para que os alunos conheçam, adentrem e valorizem, né, e usem essa linguagem popular como um instrumento no âmbito social, sim. Então, nós temos parceiros, né, em todas as escolas praticamente. Agora, na educação, você entendeu? Por exemplo, pessoas que ocupem cadeiras da educação, que sejam da educação, porque é importante que tenha essa sensibilidade, é importante que tenha esse conhecimento, né? E é importante que a pessoa queira aquilo, né? Queira levar adiante, queira colocar em prática, queira disseminar, né, essa semente. Então, eu vejo que tem uma carência gigantesca de projetos sociais, né, de políticas sociais que abrace esse assunto e que é necessário, para que isso de fato venha para a prática, é necessário que se tenha pessoas engajadas na educação que sejam de fato da educação. Eu vejo assim, sabe, professor? Então, é mais ou menos isso que eu tenho a falar sobre esse assunto. Aliás, é algo que quando eu mergulho eu esqueço de respirar até, porque é muito amplo. E essa história que o povo não gosta de ler, o povo não gosta de teatro, a balela, desculpas, são desculpas que
Não, eu nem escuto, eu nem levo adiante, eu nem contabilizo, né, no meu vocabulário. Aí eu quero te agradecer, né? A gente está chegando ao final do programa, né? São 8 horas e 43 minutos. Agradecer por essa conversa tão agradável, né? E dizer que a gente deseja a sua presença em outras oportunidades, né, com a gente aqui. Certamente, assim, traz boas contribuições, importantes contribuições para a gente pensar sobre as situações tão presentes no nosso dia a dia e o quanto esses diálogos, né, eles são importantes, né, para todos nós, né? Então, a CTV, né, o Café com Comentário agradece, né, a sua participação, a sua disponibilidade em estar participando conosco aqui do programa, e a gente, de antemão, né, já deixa o convite para que em outras oportunidades você também esteja aqui conosco, né, participando e trazendo, né, as suas contribuições, né? Então, deixo aí você para fazer as suas considerações finais agora, né, e para que a gente possa justamente, já extrapolamos um pouco o nosso tempo, né, mas palavras por enquanto. Eu que agradeço, espero ter, sim, outros convites, né, para a gente fazer outros diálogos. E, enfim, muito obrigada e até uma próxima, em breve. Muito obrigado a você, obrigado a todas as pessoas que estiveram com a gente até agora. A gente se despede aqui por hoje, né, às 8 horas e 45 minutos. Amanhã nós estaremos de volta, né, com o Café com Comentário, às 7h30 da manhã, pela CTV, através do programa Café com Comentário. Um abraço a todos e a todas que estiveram conosco até o momento, e muito obrigado a você. Até outras oportunidades.